Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Muito boa tarde para os assinantes da Claro TV e da NET TV, que também podem ver esse programa. E eu lembro que, ao mesmo tempo que o programa é veiculado pela televisão normal, que você está acostumado a assistir, ele agora é veiculado também no Facebook. Então você pode ver pela televisão ou ver pelas redes, aí, por essa rede, o Facebook. Além de tudo, depois de alguns dias, a entrevista é colocada no YouTube e lá fica à disposição, tanto do entrevistado quanto de qualquer um de vocês. E também tem no YouTube o Direto da Bolsa, que é um outro canal que eu mantenho lá com informações que eu gostaria que vocês fossem olhar. Bem, o assunto do programa de hoje de uma maneira geral, é sobre justiça, né? Porque a gente, quando tem algum problema, qualquer problema que você não consegue resolver, se apela para a justiça, né? Contrata um advogado e vai brigar pelo que você acha que é seu direito na justiça. Acontece, e isso eu acho que não é só no Brasil, mas a minha entrevistada vai poder me corrigir ou me desmentir aqui. Se existe um ditado que fala que a justiça tarda, mas não falha, então imagino que a justiça seja um processo lento, demorado, burocracia grande, enfim. E acho que não é só no Brasil, tenho a impressão que é um problema da justiça. Mas aí o ser humano é muito criativo. Aí, hoje você pode resolver algumas questões, como vocês vão ver desse programa, numa justiça que não tem outro nome para chamar, é um mecanismo que se chama Câmara Arbitral, feita por advogados, enfim, eu não vou ficar explicando aqui, eu deixo a minha entrevistada explicar. O que aparentemente traz algumas vantagens, como vocês vão ver. Eu estou recebendo hoje aqui a gerente jurídica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, que é vizinha aqui de onde eu estou, acho que é parede com parede, são dois prédios no centro, e ela é secretária-geral da Câmara Arbitral desta mesma BBM, que é Bolsa Brasileira de Mercadorias. Trata-se da doutora Kátia Nogueira, está aqui ao meu lado. Cíntia Nogueira. Hã? Cíntia Nogueira. Cíntia, eu falei Kátia. Estou precisando do óculos, Luiz Alberto. Cíntia Nogueira, perdão. Eu estava te contando que eu tinha feito uma bananada outro dia, fiz outra hoje. Muito obrigado, muito prazer em receber aqui a primeira vez. Obrigada. Então, eu fiz assim a introdução, estou meio certo, mais ou menos por aí, como é que funciona? Sim, exatamente. A arbitragem, a gente costuma dizer que ela é uma justiça privada, né? Diferente da justiça estatal. É um meio alternativo ao Poder Judiciário para se resolver um conflito. Né? Ela é regulada por uma lei, a Lei Federal 9.307 de 96, e essa lei, ela regula, né, como que vai se proceder a arbitragem e tratando-se sempre da autonomia da vontade das partes. Né? As partes, elas escolhem a arbitragem como um meio alternativo ao judiciário para se resolver um conflito. E resolvido pela Câmara Arbitral, você ganhou ou você não ganhou, está resolvido. Sim, a lei... Não tem aquela coisa de... Não cabe recurso. Não cabe recurso. Não, das decisões arbitrais, né, de uma sentença arbitral, não é possível recurso. Eu vou usar um exemplo para você explicar. Não vou usar de terra, mas enfim. Por exemplo, cidadão compra X toneladas de milho ou de gado, não, vamos no milho. Com padrão lá, umidade 13, sacaria nova, estou inventando aqui. Claro. E aí o vendedor vende, o comprador compra e acha que não está daquele jeito. Tem mais caruncho do que devia ter e tal. Esse é um problema que vocês podem resolver, assim? Sim, exatamente. Então, e como é que faz para resolver? Dá uma explicada. Tá. A lei, ela diz que, como eu disse, as partes escolhem a arbitragem, né? Então, tem dois momentos que as partes escolhem. Ou num contrato, que é por meio da convenção de arbitragem, quando ela elabora o contrato, usando o seu exemplo do milho, ela colocou lá as especificidades que ela gostaria do milho e nesse mesmo contrato ela coloca de que havendo algum litígio, alguma controvérsia decorrente dessa relação contratual, será resolvido por arbitragem.
E aí ela deve escolher o local também, né, qual a Câmara Arbitral, quais os árbitros que ela gostaria que se resolvesse esse conflito. Isso é no contrato, né, por meio da convenção arbitral, que é o meio mais usual e o mais aconselhável. Ou depois que já aconteceu o conflito, né, não houve essa entrega aí de acordo com o que foi contratado e as partes de comum acordo escolhem resolver pela via arbitral ao invés de ir ao Poder Judiciário. Só que aí essa segunda hipótese, ela é menos usual porque você imagina que já tem um conflito, né? Como que as partes de comum acordo vão para o mesmo local? Então, o mais aconselhável é de que essa cláusula seja inserida no contrato quando ele for feito, né? A maioria dos contratos, sempre a última cláusula, ela diz lá que se houver algum litígio, será resolvido. No foro. Exatamente, no foro da comarca, da capital X. Então, você substitui essa cláusula por uma cláusula arbitral. Entendi. E estabelecida a causa, escolhemos aqui a Câmara Arbitral da BBM. O que vocês da Câmara oferecem para eles? Eles têm que escolher quem vai julgar, quem não vai julgar? Como é que é? Certo. Falando especificamente da Câmara Arbitral da Bolsa Brasileira de Mercadorias, ela serve para dirimir conflitos de negócios que tenham se originados no âmbito da Bolsa, né? Ela é uma Câmara Arbitral associativa, né? Existem outras câmaras, né, aí no mercado, mas a Câmara Arbitral da BBM só são de casos que tenham sido negociados no âmbito da Bolsa, né? Por meio, e registrado, né, em nossos sistemas por meio de um corretor associado. Então, nos registros que são feitos lá, inicialmente no contrato já tem essa cláusula arbitral. Sim. Então, já se previa antes do conflito, as partes já escolheram ali a arbitragem e a Câmara Arbitral. E existe um regulamento próprio, também muito semelhante ao que diz a lei, ali em termos de regras, né? O regulamento ele é bem o passo a passo do que diz a lei de arbitragem e havendo um conflito, né, na não entrega de um produto ou qualquer outra coisa, até de interpretação mesmo do contrato, a parte que se sentir prejudicada, ela entra com um pedido de instauração de arbitragem, né? O nosso regulamento lá na Câmara diz que ela vai dizer ali o pedido, o que ela quer, e indicar um árbitro. No nosso site, na Câmara Arbitral da BBM, tem uma relação de árbitros, mais de 100 árbitros ali, todos voltados para o agronegócio, nos mercados que são operados pela Bolsa. Então, eles podem escolher um árbitro ali da lista, mas também, até com base na lei de arbitragem, as partes também podem optar por outro árbitro que não esteja ali, né? Então, aquela lista, ela é indicativa, mas não obrigatoriamente deve ser seguida ela. Ok, parece. Nós vamos a um intervalo. Okay. E já voltamos já. Parece, o que ela falou assim, você tem uma lista, pode escolher um da Bolsa, mas não é obrigado, você pode escolher um de fora. Aí eu me lembrei do famoso contrato de opção, né? Que se usa aqui. Você compra o direito de vender por tal preço, mas não é obrigado. Exatamente. Se o mercado ficar contra você, você não exerce. Gente, eu converso com a Cíntia Nogueira, é gerente jurídica da Bolsa Brasileira de Mercadorias e secretária-geral da Câmara Arbitral dessa Bolsa. Nós voltamos rapidinho, vapt-vupt. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. O assunto é arbitragem, Câmara de Arbitragem. Eu converso com a gerente jurídica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a Cíntia Nogueira, que também secretaria a Câmara Arbitral lá da BBM. E a gente estava falando... uma das vantagens, quer dizer, você pode escolher o juiz ou pode usar um daqueles lá. Normalmente, pelo que eu entendi de uma ou outra conversa que eu tive sobre Câmara Arbitral, normalmente os juízes que fazem parte de uma Câmara são tão especialistas que acaba escolhendo ali mesmo, né? Sim. Mas se escolher de outro, como é que faz?
os custos são menores. Bom, falamos um pouco de custo, vamos ver. Sim, os custos na arbitragem, eles são menores, sim, que o do Poder Judiciário. Num primeiro momento, quando as partes olham os custos, elas têm a impressão de que é mais alto, né, do que no Poder Judiciário. Porque, por exemplo, na Câmara Arbitral da BBM, como em muitas outras, existe taxa de distribuição, taxa de administração e os honorários dos árbitros, né? Então, num primeiro momento, quando ela vê aquele montante, ela acha que é mais custoso do que no Poder Judiciário. Mas a arbitragem, ela se resolve em 6 meses após a instauração, né? Até após a formação ali do Tribunal Arbitral. Então, ela se resolve em 6 meses. No Judiciário, a gente tem aí 10, 12 anos para você resolver. Tem coisas que está mais tempo. Então, exatamente, a gente está falando de num cenário média, bom, uma média. Só que durante todo esse tempo, a parte está tendo custo com esse processo, né? Então, sim, os custos são, sim, mais atrativos do que o do Poder Judiciário. E o que eu vejo como vantagem é ser mais rápido, né? Sim, é mais rápido, essa é uma vantagem, sim, né? Se comparar com o Poder Judiciário, mas também é a qualidade técnica da decisão, né? Isso é algo muito importante, porque quando as partes escolhem os árbitros, primeiro que os árbitros são pessoas de total confiança das partes, né? Não que esse árbitro vá defender os interesses, mas a parte conhece, sabe quem é essa pessoa e sabe da qualidade técnica dela, do conhecimento dela sobre aquela matéria. Diferente quando você leva para o judiciário, o juiz ele sabe o direito e algumas matérias muito superficialmente, né? Mas quando você entrega isso na mão de um árbitro que tem conhecimento daquilo, ele vai julgar, lógico, com base no direito, com base no contrato, mas também com base na técnica dele, na expertise dele sobre aquele determinado assunto. Então, a sentença arbitral, ela passa a ser mais justa em termos de técnica, né? Em termos de uma qualidade mais específica daquela decisão que vai ser mais favorável para ambas as partes. Eu não sei se foi você naquela apresentação lá na BBM, cada parte indica um juiz. Isso. E tem que ter um outro juiz que exatamente. Quem então, indica esse outro? São os dois árbitros. Quando uma parte requerente, ela entra com pedido de arbitragem, a parte contrária, ela é notificada para que ela responda e também indique um segundo árbitro. E aí, esses dois árbitros indicam um terceiro, porque a lei diz que o Tribunal Arbitral, a arbitragem, ela deve ser decidida sempre em número ímpar. Então, existe a possibilidade de um único árbitro, né? Na Câmara Arbitral da BBM, não, porque lá o regulamento diz que sempre será formado por 3. Isso. Então, são 3 árbitros. Não, e você mesmo acho que falou, eu estou lembrando da tua palestra lá na BBM. Esse julgamento ele é tão transparente, tecnicamente melhor, porque, enfim, são pessoas que sabem o que é algodão, sabem o que é milho, sabem, né? Isso. Que às vezes há consenso, né? 3 votos a favor de um dos lados, não é isso? Sim, exatamente. Acho que 100%, 99% das nossas decisões lá são consensuais. Não tem voto divergente do árbitro. Mesmo sendo 3 pessoas, eles votam, o voto da decisão ali na sentença é sempre unânime. Eu estou lembrando do Supremo Tribunal, que não é claro, isso não deve estar escrito, não sei, mas o voto do relator sempre influencia um pouco, né? Sim. Na arbitragem, não. Não tem relator? Não. Existe o árbitro presidente ali, pelo nosso regulamento, ele deve ser um advogado, né? Mas ele está ali, na verdade, para garantir a lisura do procedimento, porque muitas vezes os outros árbitros são pessoas mais voltadas para o mercado, né? Então, como lá na BBM é do agronegócio, então voltados ao mercado daquela determinada commodity ou daquele determinado produto.
E o árbitro, advogado, ele está ali para regular, né? Para ter certeza de que o procedimento está seguindo nos termos da lei, nos termos do regulamento, mas não há voto ali mais importante do que o outro. Então, geralmente, e também, assim, a decisão sempre é unânime. Nós não tivemos até hoje uma decisão A Câmara da BBM foi montada em 2004, é isso? Em 2004, isso. E até agora já resolveu mais de 100 ações. Já, né? mais de 130 procedimentos foram resolvidos. Isso por tudo aí arbitragem. Isso. aí no prédio que eu conheço Isso, ali. exatamente. Eles se reúnem uma vez. Ah, Em geral, quanto tempo, né? Porque um processo, às vezes, não é o caso, né? Porque não tem testemunha, não tem isso. Mas eles se reúnem numa vez só, eles discutem, se reúnem mais, como é que é? não. Então, pelo nosso regulamento, primeiro, depois que as partes são notificadas, têm conhecimento, o tribunal é formado, é marcada uma audiência de tentativa de conciliação. Isso também tem na justiça. Isso, exatamente. Então, as partes são convidadas, elas vêm para essa audiência. Também uma vantagem da arbitragem é a informalidade, não tem toda aquela formalidade do Poder Judiciário. Então, as partes sentam ali, elas conversam com os árbitros, né, contam de maneira oral mesmo, né, a sua posição ali sobre o procedimento. Não sendo possível a conciliação, o processo continua. Se for possível, se as partes se conciliarem nessa mesma audiência, ali mesmo se lavra uma sentença homologatória, que passa a ser um título executivo, e terminou ali o procedimento. Não sendo possível, os árbitros abrem prazo para que as partes indiquem provas. E elas até podem indicar prova testemunhal, elas podem pedir para ouvir testemunhas. E aí eles marcam uma próxima audiência, que seria uma audiência como se fosse audiência de instrução, onde os árbitros irão ouvir as partes, as testemunhas, enfim, né, apreciar as provas que foram solicitadas ali. Depois disso, eles abrem um prazo para alegações finais, para que as partes digam as últimas razões delas ali, e aí sim vem a sentença. Né? E aí, então, assim, oficialmente tem 2 audiências ali, onde os árbitros se reúnem com as partes e depois eles se reúnem para proferir a sentença. Para conversar e chegar à Isso, conclusão. Exatamente. Vocês estão ouvindo a advogada Cíntia Nogueira, ela é gerente jurídico da Bolsa Brasileira de Mercadorias e secretária-geral da Câmara Arbitral da BBM. Nós vamos a um pequeno intervalo, já voltamos para o último bloco. Até já. Ok, estamos de volta. Eu e a doutora Cíntia Nogueira, gerente jurídica da Bolsa Brasileira de Mercadorias. O assunto é a Câmara Arbitral e o que ela pode fazer por você. Se você é um cerealista, se você opera, compra e vende cereais, algodão não é cereal, mas algodão, por exemplo, que a Câmara BBM é muito forte também, você tem um mecanismo, quando tem alguma divergência entre o produto comprado e o que foi entregue e coisas do tipo, vocês já viram nos 2 blocos anteriores como é que você pode resolver isso sem levar 10 anos ou 8 anos para resolver. É com a Câmara Arbitral, e a doutora Cíntia Nogueira está explicando para mim e para vocês como é que isso funciona. Nesses anos todos, são 2004, 2018, são 15 anos praticamente, né? Sim. Você está lá há muito tempo, não? Eu estou lá há 7 anos. Metade do tempo. Isso. Você além de ser secretária da Câmara, você também, como é advogado, você pode ser juíza, pode ser um dos representantes também? Não. Já foi isso? Não fui, até porque eu sou secretária-geral da... Toda reunião você está lá, Isso, né? eu participo de todas as reuniões, então mas não atuo como árbitra, né? Não poderia, porque Entendi. por exercer essa função ali de... Você falou que no algodão é um volume grande que vocês já resolveram. Sim. Que tipo de problemas que aparecem? Só para o telespectador ter uma ideia. Sim, no algodão geralmente é a não entrega do produto por divergência no preço no mercado. Porque quando ele contratou era um preço, e aí quando
vai receber esse produto, às vezes o produto está ou maior ou menor, e aí as partes não entregam. Também tem problema na qualidade também, né, que se contratou em uma qualidade, e aí quando foi receber era uma qualidade muito inferior ao que tinha se contratado, e de repente aquela fiação não trabalha com aquele tipo de algodão, e mesmo que, né, as partes tentam se conciliar, mas não é possível porque não tem a entrega do produto, e aí a parte que se sente prejudicada, ela entra com o pedido de arbitragem para suprir ali o prejuízo que ela entende que teve pela não entrega nos termos que foi contratado. E quem é que vê, por exemplo, bom, tudo bem, o Brasil tem esse tipo de problema, não sei se é só nosso, mas tem, não é só no algodão. O café é comum entregarem quando o produtor entrega quando o preço sobe, enfim, tem mil problemas desse tipo. Sim. Mas na qualidade, quem é que vai olhar a qualidade? É o comprador. Ele é que vai lá antes de receber e fala, opa, isso, exatamente. eu comprei com tal nível de pureza e está com tal. Isso, geralmente assim. E é ali que faz a prova, né? Geralmente nos contratos, ele já diz como que vai ser a conferência ali do produto, né? Se eles fazem TCAP, apresentam HVI. Então, quando ele, antes de embarcar ali o produto, antes de receber, ele verifica, se não estiver dentro dos termos que foi contratado, ele o contrato já se rescinde ali, né? Então, os árbitros não estão ali para analisar, né? Porque não são técnicos nessa área, mas o contrato se rescinde ali e a parte só vai pedir o prejuízo que ela entende que sofreu pelo não recebimento, pela não entrega ali. E geralmente, por exemplo, no caso do algodão, se não entrega, vamos simular. Claro. Simulador. Eu vendo meu algodão para essa câmera robótica aqui na minha frente por, sei lá, R$3 a libra-peso. Não estamos falando de qualidade. Aí, quando está na hora de entregar, a libra-peso está valendo R$4,50. Falar, acho que é melhor perder aqui o que eu vou me acertar aqui com o comprador e vender por R$4,50. Aí vem para a Câmara Arbitral, vocês dizem, você está errado. O que me acontece? Eu tenho que pagar o prejuízo do comprador? E se tratando assim de algodão especificamente, a Bolsa ela tem um regulamento que regula o mercado de algodão em pluma, né? O que é feito nos registros dos negócios que são feitos lá. Então esse regulamento ele diz o que o que a parte deve ser feito neste caso, exatamente. E os árbitros devem se ater a este regulamento também, né? Então lá ele fala sobre a liquidação por diferença. Então o prejuízo que vai ter é a diferença entre o valor porque se você produtor não entregou para a câmara, para essa câmera que você nesse seu exemplo, a R$3, essa mesma câmera teve que comprar no mercado a R$4,50, que era o mesmo preço, né, que você vendeu. Então, ela vai pedir a diferença que ela teve que arcar desse valor, entendeu? Então, faz o pedido da arbitragem para que ela seja ressarcida da diferença do mercado que ela teve que É quase um contrato de opção. Quer dizer, se ele não me entregou, ele vai me dar a diferença do preço que eu vou pagar no mercado Exatamente. físico. É isso, né? Exatamente. Aí ele também pode colocar outros prejuízos que ele entende que teve. Sim. E aí os árbitros vão decidir. Nosso tempo está acabando. Se alguém quiser uma informação, entra no site da BBM. Isso, lá no site. www.bbmnet.com.br. Isso, exatamente. Tem uma Isso eu acertei. lá. Cíntia... Claro. Tem uma aba lá só sobre Câmara Arbitral. E tem os contatos, regulamento, lista de árbitros, taxa de tabela de custas, tá tudo lá. Tá muito bem, muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Desculpe mais uma vez por meu engano. A doutora Cíntia, gerente jurídica da Bolsa Brasileira de Mercadorias, e falou para a gente aqui sobre a Câmara Arbitral, que pode resolver algum problema que você tem ou venha a ter.
Muito obrigado, até o próximo programa. Tchau.